Oi, boa noite. Boa noite, linda, amada, eleita, preciosa Igreja do Senhor, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro. Mais uma vez, queremos saudar os amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. E já convido a linda, amada e preciosa Igreja do Senhor a abrir a palavra do Deus vivo no livro de Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. E já peço essa leitura com o nosso amado pastor, e que em seguida, meu pastor, o Senhor nos abençoe com oração. Jó 1, 5, meu pastor. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de sermos por ti dirigidos, porque nos acolheste aqui para congregados e unidos, já termos desenvolvido 5 minutos de oração, já termos tido uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos para que recebamos, para que possamos também recepcionar essa palavra já colocada no coração do teu servo, ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo para nos trazer essa palavra, que acolhemos para colocar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, culto dos casais, com o tema Valores Eternos. Valores eternos, já podemos de imediato entender e compreender que verdadeiramente os valores eternos são os valores que se norteiam, os valores que estão baseados, os valores que estão embasados, fundamentados nos princípios eternos do Senhor. Aqueles valores, aqueles princípios, tudo aquilo que é de preciosidade, daquilo que vem do Senhor e do coração do nosso Deus para a nossa vida. Culto dos casais, valores eternos. Bem, culto dos casais também nós podemos estender e compreender e ter todo esse entendimento que também se trata de uma palavra salutar, de uma palavra plausível, de uma palavra que é válida para o seio da família, para o âmbito familiar. Afinal de contas, a família nasce dentro de um casamento. A família nasce dentro da união de um homem com uma mulher. E o Senhor nos ensina na sua palavra: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Poderá formar-se uma família. Eu peço que a amada igreja se concentre e preste atenção na ministração da palavra, com todo zelo, com todo respeito, com toda honra. Mas poderá uma família, poderá um casal unir-se, poderá um casal estar alinhado no mesmo entendimento se não houver um comum acordo, se não houver entre eles uma unidade, se não houver entre eles um entendimento, se não houver entre eles, entre o casal, um fundamento, uma base, uma compreensão, um alicerce de um propósito, de um objetivo de vida. E dentro dessa análise, dentro dessa reflexão, o Senhor me trouxe, o Senhor me levou a refletir sobre os valores eternos dentro do casamento, no ambiente, na visão familiar. Meus amados irmãos, o sentimento que o Senhor colocou no meu coração, das reflexões, daquilo que nós iremos salientar ao longo da ministração dessa palavra, nasceu no meu coração e o Senhor me deu há 2 meses atrás. Então eu quero fazer esse adendo, porque com todo zelo, com todo respeito, com toda honra diante do Senhor, sabendo sempre que a palavra é ministrada para o corpo de Cristo, não para qualquer um no sentido pejorativo, mas para os notáveis da terra,
pode ser que de repente seja tocado num ponto que de repente alguém possa estar passando por isso. Pode ser que de repente seja tocado em algum ponto que alguém esteja nos últimos dias passando por uma situação como essa, mas esta palavra nasceu há 2 meses atrás, irmãos. Esta palavra do que será ministrado ocorreu há 2 meses atrás, quando nasceu no coração do Senhor, usando a vida do vaso de barro para ministrar, e hoje, aprove o Senhor nos dar a oportunidade de ministrar essa palavra. Então, não entenda, irmãos, como se fosse alguma coisa no sentido de uma palavra sábia, meu pastor, como se fosse alguma acusação. Não, de forma alguma. É aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas, porque o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. O Senhor não quer que nenhum de nós venha se perder nas preocupações deste mundo. O Senhor não quer que nenhum de nós venha apostatar da fé pela sobrecarga daquilo que a vida comum exige dos servos e servas do Senhor, mas o Senhor quer que nós venhamos a cada dia, com o passar dos dias, perseverar na fé evangélica, na fé cristã, na fé no Filho de Deus. Então, meus irmãos, as minhas irmãs, amada, linda e preciosa Igreja do Senhor, valores eternos, nós abrimos esse entendimento com aquilo que ocorreu na vida do nosso amado irmão Jó. E a palavra relata que, de acordo com aquilo que era do contexto de vida de Jó, daquilo que era do contexto social, econômico, daquilo que era do contexto do âmbito familiar de Jó, a palavra relata que, decorrido o turno de dias, de banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, e em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, na reflexão, na busca do entendimento da palavra, daquilo que a palavra de Deus traz para a nossa vida, quando o Senhor ministrou esse sentimento ao meu coração, e analisando a vida de Jó, fazendo um estudo sobre a vida de Jó, buscando o direcionamento de Deus, buscando a compreensão de Deus, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o fato, o fundamento que nós temos da palavra do Senhor é que a palavra de Deus, ela nos serve como norte. A palavra de Deus, ela nos serve como luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Tudo aquilo que a gente observa que ocorreu na palavra de Deus, tanto como exemplo para os pais da fé, os heróis da fé, como de exemplo para aqueles que apostataram da fé. A palavra do Senhor vai nos nortear, ela vai nos embasar, ela vai nos mostrar como homens e mulheres de Deus tomaram decisões sábias e foram abençoados por Deus. Assim como homens e mulheres que estavam na presença do Senhor tomaram decisões erradas e perderam a presença de Deus. Então nós temos essas informações como exemplos de prática de vida na presença de Deus para as nossas vidas. Então, se de repente alguém está passando por um dilema, alguém está passando por uma situação, por um problema, alguém precisa tomar uma decisão com sabedoria, alguém precisa resolver alguma questão, alguém está passando por alguma luta, alguma situação de âmbito familiar, de âmbito social, de âmbito econômico, enfim, uma luta interna na sua alma, no seu coração. Saibamos, amados irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor traz exemplo de todos os assuntos que nós podemos nos embasar, que nós podemos ver o que aconteceu, como homens e mulheres de Deus tomaram suas decisões, e a gente traz e aplica isso para a nossa vida. E a gente toma posse das bênçãos, toma posse das promessas que o Senhor nos dá a respeito do cumprimento da prática dos seus princípios que estão sendo norteados pela palavra do Senhor. Daquilo que vai embasar a nossa fé, daquilo que vai trazer um fundamento vivo, um fundamento firme, um fundamento sólido, do porquê, ano após ano, nós estamos na viva esperança, na firme esperança de saber que o nosso Deus irá nos arrebatar. Nós cremos nessa verdade, não de qualquer forma, mas embasada no que a palavra do Senhor nos diz, e nós cremos e tomamos posse que a palavra do Senhor ela é viva, ela é verdadeira,
e ela é eficaz. Então, trazendo todo esse entendimento, irmãos, quando é feito um estudo a respeito da vida de Jó, o Senhor me levou na seguinte reflexão: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó trazia consigo os verdadeiros valores eternos de que um homem de Deus pode ter na presença de Deus. Ora, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar, para nós, digamos assim, de uma forma salutar, de uma forma sábia, para nós caminharmos com o Senhor, é necessário que haja entre nós integridade, que haja no nosso coração integridade, retidão, que nós venhamos a nos desviar do mal e temer a Deus. Temer ao Senhor, princípio da sabedoria. Se desviar do mal, olhos de águia, ter integridade, praticar a verdade e a justiça. Nós vamos dessa forma caminhando com o Senhor. Esses verdadeiramente são os valores que o Espírito Santo gera em nosso coração. Nós temos que buscar sabedoria do Senhor e no Senhor para nós continuarmos a nossa caminhada, administrando a nossa vida com sabedoria na presença de Deus. E é válido, e como sempre é dito, no decorrer do processo, durante a caminhada, podem haver decisões erradas, podem haver tropeços, podem haver algumas decisões que não agradam o coração de Deus. Então, o que nos cabe é buscar o arrependimento, é buscar alinhar o entendimento com o Senhor, é buscar enxergar de forma correta aquilo que Deus tem para a nossa vida. E neste contexto, a palavra do Senhor nos ensina que Jó, além de ter esses valores eternos no seu coração, Jó era um homem abençoado por Deus. Então, dentro desse contexto, nós vamos analisar de uma forma geral, de uma forma ampla, mas de uma forma sábia, a vida de Jó. Jó, ele tinha muitas posses. A palavra do Senhor nos ensina que Jó era um homem que tinha sucesso, que tinha bons resultados na sua produção. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Se nós trouxermos esse contexto para que nós possamos ter uma visão proporcional daquilo que estava à posse das mãos de Jó, é como se nós pegássemos um homem entre as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, e nós, de uma forma assim, bem simplória, bem simples, pudéssemos elencar quem seria um homem muito afortunado que reside aqui nas Américas. E poderíamos citar um nome ou outro, 2, 3, 4, 5 nomes, talvez alguém lá dos Estados Unidos. E se nós pararmos para pensar, a fortuna desse homem pode girar em torno ali dos seus 100 bilhões, 50 bilhões. É apenas um chute, mas um chute de uma forma salutar, com uma sabedoria. E se nós pararmos para pensar, irmãos, 100 bilhões de dólares, perto de 1 milhão de reais, o que já é muita coisa, isso é só para nós termos um entendimento proporcional daquilo que será explicado. Se nós pararmos para pensar, 1 milhão de reais pode caber em 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é exatamente essa área, nesta altura. 1 bilhão de dólares não cabe aqui dentro do templo. Nós precisaríamos de 3, 4, 5 residências para encher todo o espaço com as notas de 100 dólares. Só para nós termos uma noção das proporções. E a palavra do Senhor nos diz que Jó era o maior de todos os homens do Oriente. Era o maior de todos os homens naquela época dele. Jó possuía muitas posses. Então nós podemos parar para pensar que Jó não era um camarada, não era um homem que estava alheio às situações. Jó não era alguém parado. Jó não era sedentário. Jó não era o tipo do homem que ficava sentado de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Porque o contexto social, o contexto econômico de Jó, a gente pode parar para pensar que talvez exigisse de Jó que Jó fosse um homem de negócios, que Jó precisasse realizar viagens, negociações, ele precisava
dar manutenção para os seus rebanhos. Jó utilizava determinados tipos dos seus rebanhos para determinadas áreas econômicas. Podemos parar para pensar de uma forma sábia, podemos trazer o entendimento de que Jó poderia ser alguém forte no ramo da logística, no ramo têxtil, no ramo alimentício, no ramo de transportes. Jó era um homem muito, mas muito abastado financeiramente falando. E ainda assim, Jó tinha tempo para interceder pelos seus filhos. E ainda assim, Jó tinha tempo para buscar entender aquilo que estava acontecendo com os seus filhos. E dentro de todo esse contexto, irmãos, a igreja vai entender por que nós estamos salientando bem essas informações. É dentro desse contexto de quem era Jó que eu quero trazer a reflexão para esse culto de casais. Valores eternos. Por que, irmão Anderson? Porque nós estamos entrando e nós já estamos vivendo os últimos dias. Não dá mais tempo, irmãos, para nós estarmos correndo riscos de abrir brechas dentro das nossas famílias. Não dá mais tempo de nós corrermos o risco de alguém dentro da nossa casa tropeçar, cometer algo que venha desagradar ao Senhor. Então é dentro deste contexto que eu quero trazer a visão da palavra de hoje, como casal, como responsabilidade do pai e da mãe, como responsabilidade do casal dentro do âmbito familiar com os filhos, como responsabilidade do casal para buscar a presença do Senhor com os filhos. Irmãos, nós podemos crer também, podemos trazer uma conjectura santa, que para alguém alcançar este poderio econômico, não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, não é com uma simples semente, entenda, no sentido humano, mas é algo que vai demandar tempo, é algo que vai acontecer ao longo dos anos, é algo que vai exigir dedicação, vai exigir conhecimento científico, vai exigir inteligência emocional. Tudo isso, irmãos, nós podemos conjecturar que estava sobre a vida de Jó. Jó, pela postura social e econômica que ele tinha, pela condição, pela exigência social e econômica de Jó, Jó tinha que ser um homem que tinha que saber se comunicar, tinha que saber falar, tinha que saber estar atualizado de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele era o maior do Oriente. Jó poderia, numa conjectura santa, tratar de negócios com grandes homens ali da região, do âmbito, do contexto contemporâneo dele, do contexto local, do contexto social. Então nós temos que entender, quando a gente olha para a vida de Jó, que Jó, na busca de todo esse gerenciamento da sua vida, Jó ainda se preocupava com os filhos. E dentro desse contexto, irmãos, nós entendendo, buscando esse entendimento de que Jó, há anos produzindo e colhendo o fruto da sua produção, podemos conjecturar que os filhos de Jó cresceram dentro de uma condição financeira abastada. Os filhos de Jó cresceram dentro de uma condição saudável, confortável, espaçosa, dentro de um contexto de que nada lhes faltava. Então, quando a gente pega esse entendimento e a gente traz para dentro do ambiente da família de Jó, nós podemos parar para pensar da seguinte maneira: os filhos de Jó não se preocupavam se estava faltando alguma coisa, se eles teriam o que comer, o que brincar, o que vestir no dia seguinte, se eles tinham essa preocupação, se alguma coisa lhes faltaria, a ponto da palavra de Deus narrar que os filhos de Jó, seus 7 filhos e suas 3 filhas, eles se banqueteavam nas casas uns dos outros. A fortuna de Jó era tão grande ao ponto de que os filhos de Jó tinham total liberdade de pegarem da produção do pai, usufruírem das riquezas e das condições econômicas que o pai tinha, a ponto deles simplesmente se esbanjarem. Entenda, é uma conjectura. Entendamos, isso é uma conjectura santa no Senhor, daquilo que nós temos liberdade, daquilo que a gente lê, do que a palavra do Senhor nos ensina. E Jó trazia na sua
intimidade, na preocupação do seu coração. Meu Deus, meus filhos estão se banqueteando, estão fazendo bebedice, estão fazendo só Deus sabe o quê. Durante todos esses dias, eram 10. Se de repente eles tinham o costume de passar uma semana festejando, para que os 10 pudessem festejar um na casa do outro, durava mais de 2 meses os banquetes. Só Deus sabe o que esses jovens ou esses senhores e senhoras, enfim, faziam ali. Se de repente eles praticavam abominações diante do Senhor, se eles praticavam abominações entre eles, só Deus sabe. E Jó trazia isso no seu coração. Jó dizia: talvez tenham blasfemado contra o Senhor. E Jó ia e oferecia holocausto, e pedia perdão pelos filhos, e orava pelos filhos. E neste ponto, dentro desta conjectura, a palavra do Senhor não nos diz que a esposa de Jó estava com ele. É uma conjectura para nós entendermos o âmbito familiar, irmãos. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá na frente que quando Jó passa por um dos momentos mais difíceis da vida dele, a esposa dele quis incitar Jó a pecar contra o Senhor. A palavra não narra que a esposa estava do lado ali, intercedendo pelos filhos, orando pelos filhos, buscando a santidade, buscando a santificação. Mas a palavra narra que no momento mais difícil da vida de Jó, ela estava ali, espinhando Jó. Ela estava ali, querendo induzir Jó ao erro, querendo induzir Jó a cometer um pecado de blasfêmia, pecado de murmuração. A palavra do Senhor nos diz que a mulher de Jó disse: ainda retém tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó repete para sua esposa: falas como qualquer doida, tu, assim, em claro e em bom tom, tu falas como qualquer doida. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas o Senhor sabia de algo a mais, de algo mais profundo que ele tinha para tratar com Jó. Mas esse não é o cerne daquilo que o Senhor quer nos levar essa noite. O cerne do que o Senhor quer nos trazer essa noite trata-se da unidade entre o casal, a unidade na família. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 10, que nós temos que ter o mesmo parecer mental, que nós temos que ter o mesmo entendimento, temos que falar a mesma coisa, nós temos que ter a mesma visão, nós temos que ter o mesmo entendimento, nós temos que ter concordância naquilo que a gente quer na presença do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos que ter todos esses valores, o Senhor está trazendo o entendimento na relação entre irmãos na presença de Deus. Mas nós podemos aplicar este princípio dentro do casamento. Afinal de contas, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Andarão 2 juntos se de repente um quer estar santificando-se na presença de Deus e o outro não? Andarão 2 juntos se um quiser estar procurando a presença de Deus, querendo se santificar na presença do Senhor, querendo crescer na presença do Senhor, querendo produzir para o Senhor, querendo adorar o Senhor, e o outro não? Ora, este casamento está fadado, de repente, entenda, está fadado a determinadas situações adversas. E nós podemos observar isso na vida da mulher de Jó, quando ela não busca a compreensão daquilo que ocorreu, daquilo que aconteceu, daquilo que se levantou contra eles. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz que dos momentos que foram se acometendo contra Jó e contra tudo o que ele tinha, em um determinado momento a palavra do Senhor narra que fogo de Deus caiu e consumiu todo o seu rebanho. A palavra do Senhor é enfática: fogo de Deus. Ou seja, foi permissão de Deus. E mesmo com a permissão de Deus, a mulher de Jó quis instigar Jó a blasfemar contra Deus. Quer dizer, em vez da mulher de Jó se abaixar, se condoer com eles, compadecer de Jó e falar: meu amor, nós conquistamos juntos, e nós vamos passar por essa situação juntos, nós vamos vencer essa adversidade juntos, eu estou contigo. Não, ela disse: ainda retém tua integridade? Quer dizer, tudo que tu tem foi Deus que te deu, agora Ele tira de ti e tu vai te manter íntegro?
amaldiçoa a Deus, blasfema, murmura, peca contra o teu Deus e depois tu morre. Simplesmente a mulher de Jó exalou, externou tudo aquilo que estava no coração dela. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parêntese, fazer um adendo, como nós sempre temos essa preocupação. Ultimamente, semana passada, pela condição que nós temos de ver as coisas que estão na internet, mais um homem de Deus, enfim, o Senhor conhece o coração desse servo, que é também, num bom sentido, entenda, irmãos, tem uma certa referência do evangelho no nosso país. Ele defendeu a mulher de Jó, dizendo que é errado quando alguém, nas ministrações da palavra de Deus, quer usar o exemplo da mulher de Jó de forma errada, como se fosse obrigação nossa entender a dor que aquela mulher passou. Realmente, humanamente falando, aquela mulher passou por uma dor muito grande, perder 10 filhos em um único dia. Que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus, que essa condição nunca se acometa contra as nossas vidas. Mas aquela mulher, ela teve a oportunidade de guardar a fé dela, e ela não guardou. Ela simplesmente quis instigar alguém a blasfemar contra Deus. E a função hoje, no reino espiritual, do inimigo que quer fazer com que a gente venha blasfemar contra o Senhor, é o inimigo das nossas almas. É o inimigo. O inimigo, ele está torcendo para que eu e você, nós venhamos a tropeçar. Ele torce para que a gente venha pecar contra o Senhor. Ele lança as suas armadilhas, as suas iscas. O inimigo, ele sabe, de acordo com o que a palavra nos ensina, os passos. Ele não é presciente, ele não é onisciente, ele não tem o poder que o nosso Deus tem. Mas ele tem os anjos caídos que trabalham em seu favor. E o inimigo, ele quer, a palavra do Senhor nos diz que ele anda como um leão feroz, querendo nos tragar. Ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, que nos defende, que nos protege, que nos guarda. Então a mulher de Jó, ela se permitiu ser um instrumento de tropeço. Naquele momento, a mulher de Jó instigou Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Será que um servo de Deus, uma serva de Deus, abre a boca para falar algo do tipo? Não, muito pelo contrário. Um servo de Deus, uma serva de Deus, diante da adversidade, ela vai abrir a boca, ele vai abrir a boca e vai falar, confia, porque o Senhor está no controle. Descansa teu coração no Senhor. Vamos confiar no Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir o socorro que vem do Senhor. Vamos confiar no nosso Deus, vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o Senhor. Então, irmãos, o adendo é que, mais uma vez, venhamos a ter cuidado com aquilo que a gente ouve pela internet. Vamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado, são os últimos dias. São os últimos dias. Falsos profetas se levantando, falando que é errado nós adorarmos ao Senhor Jesus, que Jesus não é Salvador, coisa nenhuma, que o poder não está no nome de Jesus. Irmãos, isso está começando a ficar escancarado. E com uma falácia tal, que se o fraco na fé se permitir dar ouvidos para uma situação dessa, o inimigo planta a dúvida no coração, que nós venhamos a tomar muito cuidado, mas muito cuidado com aquilo que é observado na internet, irmãos. Porque são os últimos dias. O Senhor está às portas, a qualquer momento nós seremos arrebatados. A qualquer momento nós seremos tomados pelo nosso Deus. Então, retomando o raciocínio, meus amados irmãos, dentro do ambiente familiar, dentro do contexto, dentro de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, analisando a condição de Jó, analisando a condição da esposa de Jó. Será que a esposa de Jó foi conivente com certas questões na vida de seus filhos desde o crescimento? Será que a mulher de Jó começou a observar comportamento na vida dos filhos e ao invés de haver a repreensão com amor, houve a conivência? Porque, de novo, nós voltando para o contexto de análise de Jó, podemos conjecturar que Jó, pela sua posição econômica e social, talvez exigisse de Jó que Jó tivesse que fazer viagens, estar
ausente no bom sentido da sua casa para tratar de negócios. Talvez Jó não tivesse tempo ali de ficar 3, 4, 5 horas acompanhando o crescimento das crianças. Porque Jó tinha que negociar, Jó tinha que trabalhar, Jó tinha que produzir, Jó tinha que ver se estava tudo ocorrendo de forma satisfatória, Jó tinha que administrar os seus subalternos, Jó tinha que administrar tudo aquilo que estava no poder das suas mãos, no bom sentido. Então, será que a esposa de Jó tinha o mesmo alinhamento de raciocínio, de busca, de compreensão, de educação? Será que a esposa de Jó tinha esse cuidado, o zelo da educação no crescimento dessas crianças, ao ponto deles crescerem de forma soberba, de forma mimada, ao ponto deles acharem que eles podiam fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer momento? Ao ponto deles não terem a noção do temor de Deus, ao ponto de que a palavra do Senhor nos diz que continuamente Jó intercedia por eles, ao ponto de que continuamente Jó deveria falar assim: meus filhos, isso que vocês estão fazendo é errado. Peçam perdão de Deus, se consertem, busquem o Senhor, busquem a presença de Deus. Mas parece que a evangelização entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque a palavra do Senhor nos diz que Jó tinha que fazer isso continuamente. Ou seja, continuamente os filhos de Jó permaneciam prevaricando. Continuamente os filhos de Jó, conforme aquilo que Jó se preocupava no seu coração, continuamente os filhos de Jó continuavam blasfemando contra o Senhor. A ponto do Senhor falar e decretar: vai haver juízo. Vou exercer o meu juízo. Vou exercer o decreto do meu juízo contra a vida desses jovens senhores. Afinal de contas, eles não têm temor de Deus. Eles não buscam a compreensão do que é temer a Deus. Mas aí, irmãos, a gente entra numa questão, nós vamos entrar numa questão da responsabilidade da salvação. A salvação ela é individual. Mas a palavra do Senhor nos ensina, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, ainda que se desvie, vamos para ler na íntegra, para nós termos esse entendimento na íntegra. Vamos abrir a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Convido a linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor a abrir, para nós trazermos todo o contexto de entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, está falando conosco. E a amada igreja vai entender, está entendendo, vai compreender e está compreendendo os valores eternos dentro do contexto, do ambiente do casal como família. Provérbios 22, 6. Amém? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. É responsabilidade daqueles que são responsáveis pela criança, pelo contexto da família. Se não houver temor de Deus dentro do ambiente do casal, do ambiente da família, como pode haver um ensino de Deus para a vida das crianças? Então nós passamos a entender que enquanto as crianças são crianças, pesa sim sobre o ombro do pai e da mãe a responsabilidade do ensino de mostrar quem é Deus, de mostrar quem é Deus na vida da família. Porque o Senhor já conhece aquelas crianças, mas como aquelas crianças vão crescer e tomar conhecimento de quem é Deus? Como aquelas crianças vão crescer e tomar conhecimento do temor de Deus? Se não for a responsabilidade do pai e da mãe. Mas como vai haver este temor dentro da unidade, dentro do casal, se não houver a unidade? Se o casal, um quer uma coisa, o outro quer outra. Se um casal pensa, se o marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro. Se o marido quer tomar uma decisão A e a esposa quer uma decisão B. Se os dois não param para orar, não param para pedir o direcionamento do Senhor. Se os dois querem tomar uma decisão, mas não querem consultar o Senhor através da sua liderança, através da vida dos pastores. Como que um casal vai ter o direcionamento de Deus se um
está desejando uma coisa, o outro quer outra, e o outro vai fazer lá sem consultar o marido ou a esposa, se não houver a unidade daquilo que o Senhor nos ensina. Nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas qual caminho? Que caminho? Que caminho que o marido está trilhando? Que caminho que a esposa está trilhando? Se o marido com a esposa estiverem trilhando o mesmo caminho, o caminho de reverência, o caminho de temor, o caminho de adoração, o caminho de santificação, o caminho de prostração diante de Deus, com certeza o marido e a esposa terão condições de passar esses valores eternos para a vida dos seus filhos. Com certeza o homem e a mulher de Deus, que teme a Deus, que adora o Senhor, terá condições de ensinar, de trazer o seu filho para ensinar no caminho. Não é ensinar o caminho. Filho, filha, está vendo aquele caminho ali, ó? Não. É ensinar no caminho, durante o caminho. É este caminho, meu filho. É este caminho, minha filha, que vocês têm que trilhar. É este caminho que vocês têm que andar. É neste caminho, caminho de temor ao nosso Deus, caminho de reverência ao nosso Senhor, caminho de santificação diante com o Senhor. E tudo isso está atrelado aos valores daquilo que Jó trazia no seu coração. Porque se nós pararmos para pensar, Jó tinha valores monetários de forma abundante. Mas Jó não estava no sentido, entenda, preocupado com esses valores monetários. Jó queria a presença de Deus na sua vida. Jó buscava ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A prova de que Jó era desapegado com as questões materiais é que Jó conseguiu no Senhor suportar a perda de tudo isso. Ao ponto de Jó ver os seus filhos se banqueteando e gastando e fazendo tudo o que eles faziam. Jó não se posicionava na seguinte maneira: olha, vocês estão gastando meu dinheiro, a partir de agora, vocês peguem aqui o valor de vocês e vocês se virem para lá. Não quero mais vocês tocando no meu dinheiro. Não. A palavra do Senhor diz que se Jó intercedia pelos seus filhos continuamente, é porque eles, gastando de forma dissoluta, eles gastavam a fortuna do pai de forma dissoluta continuamente. Mas Jó não queria perder a presença dos filhos. A esperança no coração de Jó é que Jó, intercedendo pelos seus filhos, os seus filhos iriam se converter, os seus filhos iriam se arrepender. Mas quando o Senhor permite que o inimigo tocasse nos bens de Jó, Jó respondeu: bendito seja o nome do Senhor, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Isso aqui são só questões materiais, mas eu estou preocupado com a essência, com aquilo que está dentro do meu coração. Eu não quero perder a presença do Senhor por nada. Senhor, me ajuda, me dá força para continuar. Os verdadeiros valores eternos, a palavra do Senhor nos ensina lá o que está. Eu convido a amada, linda e preciosa igreja do Senhor a abrir Romanos 14, 17. A igreja vai entender todo o contexto, vai entender todo o norte daquilo que o Senhor tem para falar conosco esta noite, amada, linda, eleita e preciosa igreja do Senhor. Romanos 14, 17, o Senhor nos ensina, amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, o reino do Senhor, não consiste nas satisfações humanas que nós possamos alcançar. O reino de Deus não consiste naquilo que nós podemos ter de sucesso no que é palpável. O reino de Deus não consiste naquilo que nós podemos construir, obter, conquistar, resolver, acrescer monetariamente falando. Isso são bênçãos do Senhor, são bênçãos de forma salutar. São bênçãos plausíveis, são bênçãos utilizadas para glorificar o nome do Senhor. Mas a preocupação maior do nosso coração é nós estarmos em santidade com o Senhor, é nós guardarmos a presença do Senhor, é nós andarmos em integridade, é nós nos arrependermos, é nós, se porventura tropeçarmos, buscarmos a força no Senhor para permanecer firmes,
para permanecermos inabaláveis, para permanecermos íntegros, permanecermos retos, permanecermos tementes a Deus. É entender e compreender que nós estamos sendo direcionados para a eternidade com o Senhor. É nós entendermos e compreendermos, irmãos, que aqui neste lugar está a presença do Senhor. Que aqui neste lugar nós temos recebido da parte de Deus o direcionamento para a nossa vida. Que a qualquer momento o Senhor vai voltar, a qualquer momento o Senhor vai nos arrebatar. A qualquer momento o Senhor está culto após culto trabalhando. O Senhor está culto após culto solidificando. O Senhor está culto após culto fortalecendo. O Senhor está culto após culto nos dando entendimento, nos dando compreensão de que a palavra dele está se cumprindo. E as preocupações deste mundo têm tragado a muitos, irmãos. As preocupações deste mundo têm arregimentado muitos. Têm atrapalhado a caminhada de muitos. As preocupações deste mundo, que também são preocupações, entenda, são preocupações que realmente precisamos resolver. Precisamos pagar as contas, precisamos comprar comida, precisamos comprar roupa, precisamos produzir, precisamos trabalhar. Mas parece que isso está sobrecarregando o coração de muitos, ao ponto de que muitos e muitos estão deixando o fato de nós estarmos nesta reunião solene como um segundo plano. Entenda, irmãos, sabemos que muitos irmãos estão no seu horário de trabalho agora, estão na faculdade, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Essa é a preocupação maior, este é o zelo maior. É nós entendermos que aqui neste lugar está sendo ministrado verdadeiramente uma palavra de direcionamento para a nossa vida. Verdadeiramente aqui neste lugar está sendo ministrada uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra que é eficaz, uma palavra que é a palavra mais cortante do que faca de dois gumes, apta a discernir as intenções do coração, separar a alma e espírito. E nós estamos num lugar, irmãos, que verdadeiramente a palavra do Senhor é pregada com temor, é pregada com reverência diante do nosso Deus, é pregada verdadeiramente com a esperança de que o Senhor vai nos arrebatar, que tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Sabemos sempre que de forma salutar, que nós temos sim que administrar, temos sim que produzir, temos sim que estudar, nos qualificar, mas parece que para muitos este momento solene está ficando em segundo plano. Parece que para muitos o fato de estarmos nesse horário aqui atrapalha os seus planos com as suas vidas aqui na terra. Daquilo que eles estão projetando para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Parece que este horário atrapalha. Parece que se não houvesse o culto seria melhor. Entenda, irmãos, o que está sendo dito. É com muito zelo, é com muito temor diante do Senhor que está sendo dito. Quando, na verdade, o Senhor nos dá as condições para que possamos buscar os valores eternos de Deus para a nossa vida, como casal, como família, como pais de filhos e filhas. A oportunidade ímpar que nós temos de trazer nossos filhos para que a semente do Evangelho seja plantada no coração dos nossos filhos. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, para nós entrarmos em rota de conclusão, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 passagens. Primeiramente, Joel, capítulo 2, dos versículos de 28 ao 32. Olha o que o Senhor nos diz, meus irmãos, são os últimos dias. São os últimos dias. Joel 2, de 28 ao 32. Amém? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a que o Senhor chamar. E em Malaquias 4, versículo 2 e versículo 6, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus amados irmãos, são os últimos dias, o Senhor está cumprindo a sua palavra, o Senhor tem cumprido as suas promessas. Meus amados irmãos, é hora, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de santificação, é tempo de entender que o Senhor, Ele tem bênçãos para com as nossas vidas. O Senhor, Ele tem bênçãos para derramar no seio da família. O Senhor, Ele tem bênçãos para a vida dos pais e dos filhos. Se não houver unidade dentro da família, meus irmãos, como é que vai haver a unidade de Deus na vida do casal? Como é que vai haver a unidade de Deus? A unidade começa dentro da família. Aquilo que nós iremos viver dentro da nossa família, nós iremos externar na igreja. Então são os últimos dias que nós venhamos a trazer e ter e não perder esse entendimento do Senhor nas nossas vidas, para que os valores eternos do Senhor prevaleçam em nossas vidas em nome de Jesus, para que naquele glorioso dia nós sejamos tomados e arrebatados pelo nosso Deus em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Chamo o ministério de louvor. Amém, Jesus.